Salve, salve, rapaziada, beleza? Júnior na área, estamos começando aqui mais um podcast. E antes de mais nada, nós estamos aí prestes a um momento muito importante, que são as eleições. E eu vou apresentar para vocês o meu pré-candidato, Léo Goleiro. Você já deve ter ouvido falar. Léo Goleiro aqui de Sobradinho, Sobradinho 2, Cercal, Vila Rabelo, Nova Colina, toda a região norte aqui de Brasília, e essas que eu citei, ele trabalha muito com social nessas áreas, tá? Então a minha indicação, pré-candidato a deputado distrital, Léo Goleiro. Conhece o Léo Goleiro, Leide? Conheço o Léo Goleiro, né? O Léo é o nosso candidato, né? Não tem como não falar do Léo, né? Porque, assim, eu sou líder do grupo, ou seja, Forte e Corajosa, sim, onde o Léo, ele sempre esteve e sim, está presente, né? Então, o Léo, ele é como se fala, ele faz parte do Seja sim, Forte, né? Então, assim, lá a gente já tem esse carinho, essa atenção com ele e não tem jeito. É Léo Goleiro, nosso pré-candidato, candidato. Está ansioso pro dia da eleição, o resultado? Sim. Eu já acredito que ele já ganhou. É isso aí. Pra honra e glória do Senhor, ele já ganhou. A gente já tem essa certeza. É isso aí. Né? E outra coisa também, ó, quero aqui agradecer também, ó, os meus parceiros. Vou começar primeiro com a Farmacerta. Se você precisar de manipulados, tá, para você no seu dia a dia, não é só para quem pratica atividade física, não, gente. Então, você que precisa de manipulado, precisa de ômega 3, precisa de manipulados que às vezes você precisa de vitaminas, Farmacerta, tá bom? E a Farmacerta, ela tá com a promoção do Dia dos Pais, aonde vou deixar o link aqui, ó, vocês vão entrar lá. Quem acompanha o meu Instagram, né, eu tenho vários, está percebendo que eu tô todos os dias soltando alguma promoção lá da Farmacerta. Então, ó, você que quer evoluir na academia, se você for praticante de atividade física, tô indisposto. Então aqui, ó, manipulados da Farmacerta. Eu faço uso e, inclusive, já vou pedir o meu, que já tá até acabando aqui, tá? Semana que vem eu já vou mostrar aqui para vocês todas as cápsulas. Ele seria um pré-treino ou poderia tomar diariamente? Tipo, não tem horário para tomar, algo assim? Tá, então vamos lá. Pode ser um pré-treino, se você quiser, por exemplo, tô um pouco fadigado ou então estou precisando de uma energia a mais. Então lá na Farmacerta eles vão fazer um manipulado para servir como pré-treino, tá? Então às vezes a gente trabalha o dia todo e vai treinar à noite, a gente se sente indisposto. Ao invés, eu não gosto muito daqueles pré-treinos que se compra naquelas grandes marcas, né? Que a gente vê lá no rótulo, tem um bocado de coisa, menos do que você exatamente realmente precisa. Lá na Farmacerta já é diferente. Eu também não gosto. Não gosto porque eu acho que muita coisa não ajuda. Exatamente. Eu acho que tem que ter o certo. Então lá na Farmacerta, ó, você vai falar bem assim, ó, eu quero que manipule, por exemplo, cafeína com ioimbina, tá? Então eles vão manipular para você cafeína e ioimbina. Quero manipulado para tirar um pouquinho da ansiedade. Eles vão lá e vão fazer todo manipulado para você. Então não é só para quem é praticante de atividade física, não. É por isso que eu indico a Farmacerta. Quero indicar também aqui, ó, a água La Priori, sempre fortalecendo. Então, para quem não sabe, todos os vídeos, né, todos os podcasts, eu trago, né, para os convidados, e lá em casa também tem um fardo, tem muitas coisas, tá, sobre águas saborizadas, tá bom? Essa daí que você pegou é qual, mais ou menos? Ela é sabor aromatizada, com aroma natural de abacaxi e com hortelã. Ó, então ela vai experimentar. Pra mim é novidade. É novidade, né? Novidade. Ela tá gelada? Tá um pouquinho gelada? Tá geladinha, gelada, né? Tá geladinha. Então ela vai experimentar aqui, tá? Se não gostar, não tem problema. Não tô aqui pra forçar ninguém a gostar, não, tá? Se você falar bem assim, não gostei tanto, aí eu trago outro. Tá bom? Essa que eu já tomei. Deixa eu ver aqui, ó. Porque eu tomo... Ó, cuidado só na hora de abrir. Eu tomo água natural, mas... bem devagarzinho, água natural com gás pura, né? Assim. Ó, vai bem devagarzinho. Isso. Assim com... saborizada é a primeira vez mesmo. Então aqui, ó. Trouxe aqui, ó. Tá... Tu vai experimentar essa daí um pouquinho. Opa. Experimenta aí. É diferente. Você pode falar se é bom ou se não é bom, tá?
Se não for bom, porque de repente o seu paladar não tá acostumado. Não, assim, pra mim, é bom. É bom, é bom. É diferente, Sim, mas bom. sim. Bom, tem um É porque sabor. aqui foi combinado? Não combinamos, foi, né? não foi combinado, não, gente. Agora, Realmente é boa, é boa. Agora vamos fazer o seguinte, ó, vamos lá. Agora você vai experimentar isso aqui, tá? Muito Opa, boa. deixa eu É diferente. E realmente você sente assim o sabor do abacaxi. Hortelã do abacaxi, né? Deixa eu só tirar o gás aqui, senão vai arrebentar a mesa toda. Essa pra mim Aqui, ó, realmente pronto. é nova. Essa aqui é a Esse aí eu acho que é de limão, sei lá, vê aí. maçã verde. Maçã verde, vê aí. Também. O sabor. Dá pra você sentir o sabor dos nutrientes. Sim. Dá pra sentir o sabor do abacaxi com a hortelã e dá pra sentir o sabor do limão da maçã verde. Sim. É muito interessante. Eu nunca tinha visto. É difícil encontrar elas aqui, tá? Eu nunca tinha visto, sinceramente. Então, lá a priori, olha só. Gente, mas eu super indico, viu? Muito boa, gostou, né? Bom. É porque assim, ó, as pessoas acham às vezes que como não é muito... A gente não bebe isso aí todos os dias, né? Então é diferente, porque a gente tá acostumado com aquela água com gás e não saborizada. Exatamente. Isso aí, ó, por exemplo, você colocar aí na geladeira, você colocar na geladeira e, por exemplo, vou parar um pouco de tomar refrigerante. Então, pronto, você só substituir um pouquinho, né? Que aí Legal. Assim, ela já dá uma melhorada, não é que... Pra mim é interessante porque, assim, eu já não tomo refrigerante. Sim. Então, assim, eu acho que ela já substitui tranquilamente Sim, refrigerante, o refrigerante. Isso daí geladinho, mulher, é bom demais, viu? E natural, né? O importante Tudo certinho, ó, tem um rótulo, tem tudo aí, tá? Olha lá, a priori. Eu quero mais, viu? Quero mais A água. priori, ó, super indico, tá? Então, pessoal, olha só. Já fiz aqui, tá, minhas apresentações. Quero agradecer também. Tem muita gente que eu tenho que agradecer. Porque como eu tenho vários parceiros, então depois, se você tiver algum parceiro, você vai falar, tá? Tá. Quero agradecer aqui a Academia Ultra Sobradinho. Fernando, muito obrigado aí por toda a disposição, por ter aberto aí a outra academia Sobradinho, né? Pra gente estar podendo trabalhar. Você sabe que sou muito grato a você, e tu sabe disso. É uma parceria lá de 2019 e perdura até hoje. Então quero agradecer o Fernando, para quem conhece o Fernando, sabe que é uma pessoa magnífica, tá? Quero agradecer também a Bluefit Sobradinho. Bluefit Sobradinho fica ali no shopping de Sobradinho, na pessoa do Brunão, tá bom? E da Jo, doutora Jo. Então quero aqui agradecer especialmente vocês dois. A Bluefit Sobradinho também, gente, sempre abriram, né, as portas para mim. E eu sou muito grato, e o Bruno, a doutora Jo, e eles sabem disso, mas eu gosto de expressar justamente para vocês, às vezes, né, saberem quem são as pessoas que, de fato, às vezes ficam nos bastidores e, às vezes, as pessoas não conhecem, que faz um bem feito muito grande, tá bom? Então, quero agradecer aqui novamente e quero agradecer aqui a Iraci. Se você precisar de troca de peças, você vai lá na Iraci, IN Autopeças. IN Autopeças. A gente tá no período da seca, daqui a pouco vem o período chuvoso, então você vai ter que fazer revisão, então faça com antecipação, tá bom? IN Autopeças, Iraci Autopeças, que fica ali na quadra 8 de Sobradinho, tá bom? Vou deixar aqui também o link. Então, feito todas essas considerações, quero aqui agradecer a Leide, né, por ter disposto um pouquinho do tempo dela, justamente para a gente estar conversando e conhecendo um pouquinho do trabalho dela, tá bom? Então, Leide, se apresenta para mim, por gentileza, com que você trabalha, tá bom? E fica à vontade. Então, eu me chamo Marceleide. Marceleide? Marceleide. E eu comecei assim, na verdade, o projeto, ele começou comigo. Sim. Qual é o nome do projeto, perdão? O nome do projeto é Seja Forte e Corajosas. Mantenha o foco. Sim. Então, só mulheres?
Só mulheres. Só mulheres, né? Só mulheres. Mas assim, ele é um projeto para mulheres, mas tipo, igual a gente está em parceria com os meninos do Pé no Asfalto, né? Que lá toda a galera, Sim. né, faz todo o treino com a gente, né? Então, assim, quando tá reunida a galera, é a galera, não tem só mulher, só homem, Sim, não, todos juntos, né? Mas no projeto da escola, são só mulheres. Como é que começou? Quanto tempo que você fundou, por exemplo, o Seja Fortes e Corajosos? O Seja Forte e Corajosos, na verdade, ele tá com 7 anos. De 8 a 7 anos. Sim. Só que ele firmou mesmo tem 5 anos. Tem 5 anos. Depois da pandemia, um pouquinho depois da... Um pouquinho não, né? Ainda pegou a pandemia aí. Pegamos a pandemia. Porque assim, quando eu comecei sozinha. Então, devido à mudança, né? Puxa o microfone assim pra você, assim, ó. Pode puxar. Assim? Aí. Isso. Então, devido à minha mudança, quando eu comecei a mudar o meu corpo, então outras pessoas se ofereceram para estar comigo, né? Sim. E aí, essas pessoas, elas começaram, mas não conseguiram continuar. Então, elas pararam. E eu continuei. Né? Porque assim, eu entendi que aquilo ali não era uma questão de tipo estética. Sim. Eu entendi que era mais saúde, vida, né? Viver melhor. Sim. Por que você resolveu mudar o seu corpo? Como é que era o seu corpo? Ou talvez foi mais uma questão mesmo de você estar com sobrepeso, ansiedade, depressão, né? E aí, querendo ou não, a prática de atividade física, a gente sabe que auxilia muito bem na mudança, na mudança até no estilo de vida, né? Por que você resolveu, por exemplo, mudar o seu corpo? Igual eu falei que não tanto pela estética, mas pela saúde. Sim. Então, assim, quando eu comecei a fazer, eu passei muito mal, fui à médica e ela falou para mim que eu precisava cuidar da minha saúde, porque senão ia piorar. Eu era bem gordinha. Sim. Né? Eu era gordinha, eu era pesada, eu sentia muitas dores no corpo, né? E eu vivia no hospital. E então, assim, ela falou pra mim, ou você começa a fazer atividade física, muda a sua alimentação, ou então é daí pra pior. Sim. Aí ela perguntou pra mim, você quer viver ou você quer morrer? Sim. Ou ficar doente, né? Tomando remédio, essas coisas. Aí eu falei pra ela, não, eu quero viver. Aí ela falou, então começa a mudar a sua rotina. E aí nisso eu chorei muito. Sim. Né? Chorei muito, porque eu falei, poxa, eu nunca fiz atividade física assim, como que eu vou fazer? Então eu comecei a buscar vídeos, a pesquisar sobre a alimentação, a fazer treinos em casa, né? E aí eu comecei a praticar esses exercícios em casa. Então o que eu me identifiquei foi com o pneu. Sim. Então eu faço treino de pneus. Hoje eu trouxe para as meninas também o treino de pneu, né? Porque foi um treino que me ajudou muito, muito, muito na época. Então, assim, não seria. Quando eu comecei, eu não comecei. Igual você perguntou, pela mudança do corpo, né? Eu busquei mesmo pela saúde. Pela questão da saúde. E através disso, o corpo ele foi mudando, ele foi transformando, né? Então, assim, hoje é um cuidado mesmo, assim, em relação ao meu corpo, em relação à minha alimentação. E é isso, né? E autoestima, né? Que a mulher, ela precisa disso. Exatamente. A mulher, ela precisa dessa autoestima, né? Em questão de se vestir, em questão de se comportar, em questão de sentir bem com o marido, né? Então, essas coisas assim. Melhorou bastante a atividade física, ela foi trazendo tudo isso para mim. Então, hoje, eu sou a Leide que eu sou através da atividade física, porque foi algo que Deus trouxe para minha vida, né? Então, hoje tá aí o Grupo Seja Forte, né? Criado, né? Eu falo que o Grupo Seja Forte, ele não foi criado por mim. Ele foi criado por Deus. Sim. Porque se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Sim. Né? Então, ele me capacitou, ele me deu essa oportunidade e eu abracei. Aonde que fica esse projeto? O Seja Forte e Corajosa, ele tá em Vila Rabelo, né? Na escola de Vila Rabelo, onde lá a gente fazemos todos os treinos. São 3 dias na semana,
são segunda, quarta e sexta, às 19h30, na escola de Vila Rabelo. Você sabia que já morei lá na Vila Rabelo? Não. Eu morei muito tempo lá. Sério? Morei. Eu acho que foi no ano de 2012. 2012. Foi 2012. É? Morei no início da Vila Rabelo, antes da escola. Do lado direito, assim, ó. Lógico que agora deve ter vários bares, né? Aham. Mas do lado direito tem um barzinho de esquina, assim, uma rua lá, entrava direita e pronto. Morei lá vários anos. E depois eu saí da Vila Rabelo e vim aqui pra Sobradinho 2. Na verdade, eu sou mineiro de BH. Aí vim aqui pra Brasília, morei na quadra 15 de Sobradinho. Depois, em 1990, quando começou o assentamento aqui dado pelo Roriz, aí eu vim pra Sobradinho 2. Aí, 95 mais ou menos, aí voltei pra Belo Horizonte. 98 vim pra cá de novo. Aí conheci minha esposa, casamos, mudamos lá pra Planaltina. Moramos em Sobradinho 2, mudamos pra Planaltina de Goiás, voltamos aqui, aí fomos pra Vila Rabelo. Da Vila Rabelo a gente voltou aqui pra Sobradinho 2 e estamos aqui. Aí hoje vocês estão aqui. Hoje a gente está aqui. Eu, na verdade, eu vi o Sobradinho 2 nascer. Sim. Sobradinho 2, quando a gente veio pra cá, ainda eram barracos de madeiras. Sim. A gente viu as estradas serem construídas, não tinha luz, não tinha água, era chafariz na época. Chafariz. Chafariz ali bem na entrada do Buritizinho. A gente botava, minha mãe era muito engraçado, porque a minha mãe pedia a gente pra ir buscar água. E a gente, criança, adolescente, né? A gente pegava água e jogava tudinho na gente, brincando. Sim. E aí, quando a gente chegava no meio do caminho, a gente lembrava que tinha que voltar pra buscar água de novo, que chegasse em casa sem água. Tinha dois chafariz que era bem estratégico. Aqui na entrada do Buritizinho e tinha ali na R11, onde que é a igreja ali, onde que é a Assembleia de Deus hoje. Então esses dois eram os principais, né? A fila. A fila, finalzinho de tarde, meu Deus do céu. Quem é cria daqui de Sobradinho 2, gente? Coloca aí o comentário aí. Coloca assim, eu sou cria do Agreste. Você lembra da Agreste, né? Era só poeira. E aí minha mãe, o que ela fazia? Ela pegava e passava, a gente não tinha muitas condições, né? E também não tinha muita acessibilidade. De repente, mas eu falo que era uma época que a gente não tinha condição, mas a gente era feliz. Nossa Senhora, porque a gente aproveitava tudo. Todos os momentos eram aproveitados. Então, assim, eu falo que aquela época era a época que realmente... De ouro mesmo. A gente viveu uma época muito boa. Muito, muito boa mesmo. Minha mãe, o que ela fazia? Ela não gostava de ver a gente com perna cinzenta. Ela falava assim, preto não tem que ficar com perna cinzenta, não. Ela pegava óleo de cozinha. Passei por isso. Passou por isso aí. Vamos tirar a tiririca desse menino. A gente passava óleo de cozinha nas pernas. Aí vinha a poeira, moço. Era um verdade. Jesus amado. Aí meu pai falava assim, vamos tirar o dia pra faxina. E era aquele dia que ele pegava a bucha e passava na pele junto com óleo pra poder limpar, né? Então, assim, era muito, 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 muito engraçado. E não tinha bullying, não tinha nada. Era todo mundo com as pernas tudo cheio de óleo, nada. Aí a gente tomava banho na lata, esquentava água na lata. Pegava, fazia o sabão de gordura. Isso. Né? Porque não tinha sabonete não, gente. Igual era hoje. Sabonete, shampoo. Meu filho, o creme que tinha era o Neutrox. Quem lembra do Neutrox? Caraca. Neutrox. Um dia eu trabalhando e o meu patrão, ele chegou pra mim assim, falando, Leide, trouxe uma coisa pra você. Aí eu, o que, Luciano? Ele, da sua época. Eu, da minha época. Aí ele chegou com o vidro de Neutrox. Eu falei, não acredito. Aí ele, pois é, da sua época. Aí eu falei, e é mesmo. Aí ele falou assim, pois é, trouxe pra você mesmo. Então, assim, eram umas coisas muito boas. Sim. E as lembranças que fica até hoje, né? Boas. É incrível que eu peguei até um vídeo
que eu coloquei no meu status essa semana, falando de 1994. Eita, ele falando que era a época onde as pessoas não se preocupavam em estar na rua, onde as crianças brincavam à vontade, né? E ele pergunta, se você não estiver bem em 2026, volte para 1994, né? Aí eu botei lá assim, saudade, né? Porque realmente era assim, a gente não tinha aquela preocupação, a gente saía pra rua, brincava, não ficava dentro de casa. Na verdade, a gente não queria ficar dentro de casa, né? Saía da escola, fazia as obrigações e vazava pra rua. E a minha mãe ficava, mas Leide, tá na hora. Mas Leide, pra dentro. E eu já vou, mãe. Né? Então, assim, são lembranças boas, que eu acho que hoje faz falta isso, hoje faz falta demais, e uma coisa que é até importante, porque a gente, por exemplo, ó, a gente fala muito nessa questão de renovação. Sim. Renovação. Então a gente veio de uma época no qual a gente pegou Sobradinho 2, uma fase de assentamento. Aí pegamos uma fase muito perigosa. Sobradinho 2 era tipo uma das cidades mais perigosas aqui de Brasília. Tá? Então quem conhece Sobradinho 2 mesmo, tinha até uma música que falava isso, Sobradinho 2, as coisas não ficam pra depois, um negócio desse, né? Então a gente pegou, ó, hoje a gente tem o Irã do Azulim, que na época não era peça boa não, né? Eu lembro Graças a Deus ele foi transformado. E eu era uma pessoa que eu era do meio deles. Era? Sim, os Azulim, tudinho, entre o pai deles, os irmãos deles, né? Tem o que é pastor, o que tem o Instituto, né? Então, assim... Todo mundo tinha medo deles, né? Nossa, eles eram terríveis. Eles eram. E eu andava no meio deles. Porque, na verdade, assim, é igual hoje eu falo para minhas filhas que a vida da gente ela é feita de escolhas, né? E eu nunca na minha vida eu bebi, eu fumei, eu me droguei, eu me prostituí. Então, assim, mas eu gostava da amizade deles. Porque, assim, na verdade eu me sentia protegida por eles. Sim, mas quem não sentia? Não é quem tava contra. Então, assim... Quem tava contra que tava... Quando falava assim, tem um evento que os Azulim vai estar, eu tava dentro. Aqueles bailes mesmo que tinha no Kaique. Lembro. Que o pessoal tinha que pagar. Que o pessoal tinha que pagar pra entrar. Eu entrava tudo de graça. Coisa boa. Eu entrava, porque eu era assim, tipo assim, as meninas falavam assim, eu não sei o que os meninos vêem na Macileide, né? Porque, na verdade, eu sempre fui uma pessoa, assim, muito risonha, muito de conversar, de ouvir as pessoas, então, assim, eu acho que isso fazia bem pra eles também, né? E eles tinham aquele apego comigo, então, quando falava assim, cadê a Macileide? Coloca a Macileide pra dentro, né? E elas falavam assim, mas por que a Macileide? Né? Mas é porque, assim, a gente tinha realmente uma amizade. Boa, né? E a amizade naquela época era uma amizade verdadeira. Era verdadeira. Então, assim, as pessoas realmente, elas valorizavam a amizade. E não precisava, tipo, bullying, você desfazer das pessoas, mas sim aquela união, né? Então, assim, eu tinha muito isso. Olha só, uma coisa bem importante, olha só. Hoje, é lógico, os Azulim hoje é o Instituto, né, social. Querendo ou não, a gente é influenciado por isso, né? Sim. Porque depois que eles voltaram, tiveram uma transformação de vida, né? Porque, na verdade, eles se transformaram, principalmente o Irã. Meu amigo Irã, gente fina demais. Eu vou até trazer ele daqui depois. Mas ele começou a trabalhar com social dentro da cidade. Sim. E ele foi um dos primeiros aqui dentro de Sobradinho 2 que começou a trabalhar com social, trabalhando principalmente a questão das mulheres. Lá tem um instituto de dança, né? Que quando eles vão até lá pro estacionamento. Eu até fui, já fui. Eu fui, a minha mãe mora ali na R14, em frente ao postinho. E aí, de vez em quando, eu vou lá na minha mãe. E quando eu saía lá da minha mãe, eles estavam lá. Aí eu ia pra lá, eu ficava lá, eu fazia as aulas com ele lá. Então era muito legal, porque assim, eu sempre gosto, onde tem movimento, onde é pessoas que tá ali fazendo algo bom, aí eu gosto de estar junto, então eu sempre ia. E uma coisa também é o Darley. Sim, Darley. O Darley, eu me lembro que teve uma época que eles tinham o instituto dele, tava aqui no Sansão. E eu fui lá, e uma coisa interessante que eu achei foi que eu vi ele falar que tudo que eles aprenderam com o pai.
né? Que o pai deles que conduziram eles eram 5 irmãos. E aí é o pai deles que conduziram eles. Então, assim, e nem por isso eles desfizeram do pai dele. Ele cuidou do pai dele até o último momento. Ele cuidou do pai dele. Tu que era a próxima deles, a Zuliana por quê? A Zulinha, eu acho que era porque eles eram bem... bem pretinho mesmo. Todos eles. Azul, ele é da cor da sua blusa. Eu achei até interessante que eu falei assim, uai, mas azulinho porque eles eram bem moreninhos. Não, moreno não. Não posso falar, vai que eu... Você não tá sendo não. E aí... Coloca tinta nesse negócio, não, preto e aí, mesmo. quando eu cheguei ali, que eu ouvi a letra escrita de azul, eu falei, não, tá certo. Azulinha é azulinho. Quem olha assim pensa, não, eles são, né, os brancos tal de olho azul, né, não. Eles eram negão azulinho. Mesmo, negão Eles mesmo. eram chamados de azulinho, porque realmente eles eram pretos mesmo, aqueles preto, mais preto mesmo, né? Então, assim, hoje eu sei que alguns deles já faleceram, né? O pai e tal, mas assim, os que manteve, hoje você vê vida transformadas, sim, né? Sim. Você vê outra coisa, vida transformadas. Outra então, coisa. assim, hoje eles procuram trazer para os jovens aquilo que eles viveram que não era para ter vivido, né? Então, assim, hoje é muito bom. Inclusive, você vê que tem um deles, eu não me lembro o nome dele agora, que levou um tiro, né? Que ele tem a perna... ele anda com a perna atrofiada, meio atrofiada por causa de tiro. Mas ele fala que, tipo assim, não deseja isso para jovem, para adolescente, para ninguém. Porque, na verdade, naquela época, eles colocavam a postura de que fazia e acontecia, né? E hoje, assim, você vê eles dessa forma, você fala, caramba, velho, é só Deus mesmo. Não, ele foi só Deus mesmo. Deus mesmo. Olha só, como é que foi pra você, por exemplo, entrar nesse meio do social, né? E trabalhar com mulheres? Você tem mais ou menos quantas mulheres lá? Agora, a gente tá com 39 meninas. 39, né? 39 TPMs, né? 39 TPMs. Tu sabe que tu merece uma estátua, né? Eu falo para as meninas assim, esses dias eu fiz até uma reunião com elas, né? E falei para elas assim, problema a gente não carrega, a gente deixa em casa. Sim. Né? Porque se você carregar, você vive de cara feia, né? Sim. E uma coisa que eu não gosto é cara feia, né? Então lá eu sempre falo para elas, vocês estão aqui para sorrir, para compartilhar, para trazer essa energia positiva para vocês, né? Então assim, poder estar com elas lá é algo assim que eu falo assim, não foi algo planejado. Tipo, eu planejei. Igual ontem mesmo eu tava falando com uma das minhas meninas, eu falei, eu não planejei ter um grupo. Eu não planejei ter o Seja Forte. Eu não planejei de maneira nenhuma. Eu nunca imaginei na minha vida. Então, assim, através da mudança da minha vida que Deus me deu, Deus me confiou o Seja Forte. Sim. Então Deus ele confiou, porque na verdade eu sempre fui da igreja, né? A minha mãe criou a gente na Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, rígida daquela época. Nossa, né? Homem sentava de um lado, mulher de outro. Mulher de outro. Homem não podia usar, só usava calça jeans. E não podia calça jeans, só podia calça social. E quando foi uma revolução, foi calça jeans. Então minha mãe criou a gente naquele regime, né? E aí eu não podia vestir short, eu não podia vestir calça. E aí quando eu vestia um short, que a gente ia pra escola, chegava na escola, a gente trocava de roupa. E quando a minha mãe sabia, ela pegava minha roupa, rasgava todinha e eu chorava. Eu falava, mãe, mas não tem como ficar na escola de saia, os meninos mexem, os meninos não sei o que. Ela, não, mas pra Deus tem que ser saia. E eu falava, meu Deus. Então, assim, eu nunca me adaptei à saia, na verdade. Então, minha mãe, ela sempre chamava minha atenção em questão disso. Então, eu falava assim, mãe, deixa eu vestir calça, porque eu me sinto melhor de calça. Aí ela falava assim, mas pra igreja é saia. Então ela me colocava aquelas saias, moço, feia, que eu olhava e falava, não quero isso pra mim. Então, assim, eu vivi esse regime da Assembleia, né? E nisso, a gente, é uma coisa que as minhas irmãs sempre falam, que
uma coisa que a minha mãe trouxe para nossa vida foi essa oportunidade de conhecer Deus. Sim. E a partir desse momento que a gente conheceu o Senhor, nunca mais a gente largou. Vou falar um negócio para vocês, que eu vou até algumas curiosidades. Eu já fui da Deus e Amor. Sim, a gente já foi também, né? Homem de um lado, mulher de outro. Sim. Né? Já fui da Assembleia de Deus. Já fui da Igreja Batista também. Sim, também já fui. Tá? Então, assim, o que a gente tá falando aqui em relação à igreja não tem nada a ver com questões de menorizar, não. Pelo contrário. Não, é verdade. A gente aprendeu muito nessa questão até de lidar com o público. Sim. Com certeza você já teve grupo de adolescentes, grupo de jovens, etc. Sim, tudo. Conta um pouquinho dessa experiência, é até bom a gente frisar e falar um pouquinho sobre isso, sobre a importância, porque a igreja também faz um papel social também. A importância da sua base familiar dentro da igreja, né, para o que você hoje, no que você consegue até lidar com as pessoas. Conta pra gente aí. Isso é muito interessante, Júnior, porque, assim, hoje eu falo que as crianças, elas precisam de base, mas hoje, essa base, eu falo que a base hoje, ela tá fraca. Da base que a gente veio, né? Porque a nossa base era o seguinte: você não podia desrespeitar seu pai, você não podia desrespeitar sua mãe, você tinha aquele regime de respeito, não é? E a palavra de Deus diz que nós temos que honrar. E honrar é mais do que respeitar. Então você não pode ter medo. Né? Então a gente aprendeu a respeitar mesmo nossos pais. Então quando a gente ia para a igreja, na verdade, eu não queria ir. Puxa o microfone, mas eu também do mesmo jeito. Eu não queria ir. E a minha mãe falava assim: você vai. E eu falava: mãe, eu não quero ir. A menina tá me ligando. A minha mãe, eu não quero ir. E eu falava, aí ela virava para mim: agora você vai, eu tô falando que você vai. E vai vestir aquela roupa. E aí eu ia lá e colocava a roupa que ela queria ir emburrada para a igreja, né? Então, assim, o fato, tipo, de eu não querer ir para a igreja, mas eu ia. Sim. Então, assim, e aquilo que eu ouvia lá, eu sempre pegava para minha vida, né? E aí, hoje eu agradeço a minha mãe por essa insistência. Sim, né? Também. Porque essa fé, ela me impulsionou a não entrar no caminho errado. Então, tudo que eu faço hoje, eu falo assim: eu não posso fazer porque se eu fizer isso vai desagradar a Deus. Então, eu sempre tive aquele temor de Deus na minha vida. Então, tanto que o Seja Forte e Corajosas, ele é um grupo onde eu trago músicas gospel. Então, eu trago as músicas gospel, são músicas que realmente, tipo assim, não é só o treino em si, mas são músicas que tocam na mente, no coração das pessoas, né? Então, o fato das meninas também estarem lá, elas falam assim: professora, a gente vê algo diferente, porque quando a gente fala que é o dia de treino, o coração da gente começa a acelerar e a gente quer estar lá, né? Porque sente essa alegria, essa paz. Então eu creio que do que eu aprendi para minha infância, eu trouxe para minha vida, e isso faz com que as pessoas realmente se aproximem, não da Leide, mas da presença de Deus através da vida da Leide, né? Então você, de certa forma, você está pregando o evangelho de uma forma hoje muito mais leve, né, do que era antes. Sim. Né, mas com uma base no qual foi construída lá atrás. Sim. Até mesmo porque a antiga não tem nem como, nos dias de hoje, a gente colocar, né, o que era antes. Né? Não tem. Tem nem não como. Tem. Que eu falo para as pessoas, igual eu, por exemplo, trabalho com muitas mulheres, trabalho com muitas pessoas, e hoje eu sou um agente da comunicação, porque lá atrás, dentro da igreja, por exemplo, dentro de casa, por exemplo, minha mãe fala bem assim: agora vocês vão ler a Bíblia, mas não é só ler, vocês vão ler, interpretar, e cada dia na semana tinha que explanar e pregar ali e falar o que entendeu, dentro de casa. Então a gente aprendeu dentro de casa, levamos para dentro da igreja, e aí aprendemos dentro de casa, dentro da igreja, e hoje a gente leva para todos os segmentos da nossa vida. Exatamente. Então, assim, quando eu vejo, por exemplo, as pessoas, de certa forma, condenando a igreja, né? Eu fico assim: meu Deus, a pessoa não teve uma base dentro da igreja para saber mais ou menos como funciona. Isso, pessoal, isso serve para igreja evangélica, igreja católica, seja para todas as religiões, tá bom?
independente de religião. A gente não tá aqui pregando só Sim. daquilo que a gente viveu, não. Eu tenho verdade. conhecimento de que, por exemplo, as religiões, ela tem um papel, um né? papel Fundamental. muito importante, fundamental, às vezes até na nossa formação. Então eu quero aqui deixar bem claro para vocês, não é julgando Questão de religião, religião A, religião B é melhor, não, tá bom? Então se você é do espírita, se você é da igreja católica e evangélica ou de outras religiões, tá bom? Pode ficar tranquilo que a gente sabe respeitar muito bem. Exatamente, né? Tá bom? Tanto, Júnior, que no grupo Seja Forte, tem meninas que elas são católicas, Sim. bem católicas, e outra coisa, eu admiro o povo católico, porque eles são bem organizados, Sim, sim. né? Eles são focados em ajudar as pessoas, né? Eu falo até que eles são até mais do que os evangélicos, né? Muito porque, assim, a organização deles é muito, muito linda. Sim. E eu tive uma época na minha vida também que eu passei necessidade, Sim. que quem me ajudou foi os vicentinos da Igreja Católica. Então, assim, o carinho deles, a atenção Diferente. deles, assim, é algo, assim, maravilhoso Surreal, né? mesmo. Admiro mesmo de coração, né? E também, lá no grupo, tem meninas espírita também, Sim. que a gente respeita também, né? Então, assim, é todos no mesmo foco, né? Igual eu falo para elas, eu não tô aqui para mudar a religião de vocês, Sim. mas eu tô aqui para trazer para vocês o que Deus trouxe Sim. para mim, Sim. né? Então, pode ser compartilhado para todo mundo. Exatamente. Então, assim, o nosso Deus, ele é único, Sim. independente, né? Então, assim, que a gente possa entender esse foco, né? Não é a religiosidade, até porque Deus, ele abomina a religiosidade, Sim, sim. né? Porque a religiosidade, ela atrapalha o ser humano, Sim. né? Mas que nós temos que viver Deus na nossa vida. Sim. E quando a gente entende que a gente vive Deus na nossa vida, você vê que você faz parte do todo. Sim, do corpo dele. Né? Do todo. Então, assim, o nosso objetivo aqui é o quê? É ajudar pessoas. Sim. É ajudar como pessoas. É que você faz, por exemplo? São quantos dias na semana? São 3 dias na semana. Segunda, quarta e quinta, né? Agora, Não, agora é quinta por quinta-feira, causa né? do pé no asfalto. Do pé no asfalto. Então, na segunda-feira, você dá o quê? Segunda, a gente faz zumba e step. Zumba step. Uhum. Então, dizem... não é hitbox que fala que não é dança. Na verdade, o zumba meu era como o hitbox. Né? Mais voltado para atividade física. Mais voltado para atividade física. Eu estava até conversando isso com as meninas para a gente tirar o zumba e colocar hitbox. Por quê? Porque, na verdade, eu não aprendi a dançar. Eu sempre falo para as meninas que dançar não é comigo, né? Então, o meu negócio é treinar. Sim. É malhar. Então, assim, aí você só usa a música para ditar o ritmo. Exatamente. Certinho, Isso. Entendeu? Perna para cima, perna para o lado, Isso. lado direito, É porque eles falam que zumba é o treino com a música, né? Aí depois eles criaram o hitbox, aí tem outros ritmos também que eles chamam, eu vi até falar de um tal de um kickbox, um negócio assim. Sei, que é tipo uma luta. Voltada... Uhum. Então, assim, na verdade, o meu, ele tem... Tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Então, eu acho que só são marcas registradas. Exatamente. Então, assim, na verdade, o meu, ele tem um pouco de tudo, né? Então, assim, eu não colocaria, tipo, específico, assim, uma zumba, né? Igual, às vezes, meu primo até fez um banner pra gente, porque é zumba. Eu falei, mas não seria zumba, porque zumba é aquele ritmo que as pessoas fazem da dança, né? Passinho, essas coisas, e a gente não faz isso, a gente faz treino mesmo, né? Tanto que o Daniel até falou assim, poxa, se 5 minutos aqui a gente sente, imagina uma aula completa, né? Porque realmente é treino. Então, mas você já pensou, por exemplo, mudar de nome? Em vez de você não se identifica com a zumba. Nem hitbox, porque você tá, na verdade, carregando marcas que os outros fizeram. Exatamente. Entendeu? Não tem nada a ver com, talvez, com o seu propósito. Você falou pra mim que não é muito fã de dançar, né? Não sei. Não, na verdade, não é que eu não seja fã, eu não sei dançar. Não sabe dançar. Eu, por exemplo, igual a gente tava falando do Razumim. Eu fazia parte do grupo deles. Você lembra das músicas? Era os passinhos, aquelas coisas. Então, assim, eu acompanhava muito pouco. Sim. Né? Então, assim, eu nunca fui aquela dançarina de passos, de ritmos, né? Mas eu gostava do ritmo da dança. Você era só com o olho, né? Isso. Então, assim, tinha algumas coisas que eu conseguia fazer.
mas não era aquele foco de passos e danças, né? Mas assim, então hoje eu não chamaria de zumba, de hitbox, alguma coisa, mas eu chamaria só de treino com música. Seria então, seria um treino com música que precisaria de um nome específico, pois na verdade. Lança um nome seu, porque igual eu falei pra você tá levando um nome que você não acha que não é o que você tem como proposta. Identificado, então identifica o nome seu. Você tem 39 pessoas. Você tem 39 alunas. 39 alunas. Essas 39 alunas, o que você falar, elas vão... o que ela falou e tá tudo certo. Entendeu? Porque igual eu falo, por exemplo, eu sou personal trainer, né? Então, dentro dos treinos, as pessoas elas pensam o seguinte: fulano de tal é o melhor treinador. Pode coisar aí, tá? Quiser atender, pode atender, tá? É porque é a menina. Pode atender aí, tá? Deixa eu ver aqui com ela. Aqui é ao vivo, gente. Ela vai atender aqui porque é importante, tá? É importante, pode atender. Qualquer coisa você pode ir lá fora, não tem problema não, tá? Deixa eu só organizar. Pode coisar aí que eu vou... Enquanto isso, pessoal, olha só. Eu quero deixar aqui bem claro para vocês. Pode abrir. Isso. Que aí lá eu corto, tá? Eu quero deixar bem claro aqui para vocês que o podcast, ele funciona da seguinte maneira. Geralmente é no sábado, tá? Vai ter alguns meios de semana, tipo segunda-feira, no qual a gente vai estar trazendo algumas pessoas específicas. Mas geralmente é no sábado de manhã ou no sábado à tarde. Aí eu combino com a pessoa se ela pode vir no sábado de manhã, se ela pode vir no sábado à tarde. A conversa aqui, isso eu até quero deixar bem claro para vocês, e quem veio aqui gostou, porque é um estilo no qual, por exemplo, eu conheço a Lei de pouquíssimo tempo, e... Eu sei mais ou menos o que ela faz e a gente tá tendo uma conversa aqui informal. Pode ser que algumas falas minhas não sejam as falas com tanta propriedade em relação ao trabalho dela. Porque não dá para eu me aprofundar em todos os conteúdos no qual as pessoas vêm falar aqui no podcast. Então eu pego de forma resumida e aqui a gente vai falando. Então às vezes eu vou falar coisas que ela vai me esclarecer, às vezes eu não vou saber assuntos, né, de forma profunda, eu vou colocar alguma coisa aqui no qual ela vai ter que explicar. Eu prefiro assim, eu não gosto de mandar para vocês, por exemplo, perguntas já antecipadas para vocês chegarem aqui e desenvolver. Porque eu acho que perde um pouquinho da naturalidade. É lógico que se você falar assim para mim, Júnior, eu não gostaria de falar sobre esse assunto. E é lógico que a gente não vai falar sobre esses assuntos, tá? Mas isso depende de você. Porque aqui, se eu tiver que errar, eu vou errar. Se eu tiver, por exemplo, que falar coisas que não tenham muita profundidade, eu vou falar. Se eu tiver que ser corrigido por alguém que está aqui que é especialista no assunto, eu também serei, tá bom? Eu domino várias áreas, tá? Eu domino várias áreas, mas não domino tudo. Então eu quero deixar aqui bem claro para vocês que esse espaço aqui é um espaço no qual vocês têm liberdade para falar o que vocês quiserem, tá bom? Outra coisa também que eu quero falar é que não é só voltado para a área fitness. Às vezes as pessoas acham que pelo fato do meu perfil lá no Instagram ser um perfil fitness, mas eu não tenho só esse perfil, tá? Eu tenho vários perfis. Inclusive, esse meu podcast aqui, o vídeo, alguns cortes, ele vai ser para alguns perfis, que não é esse específico da Quality. Então, Júnior, eu não sou da área fitness, eu posso ir no seu podcast? Pode ir no meu podcast, não tem problema. Júnior, eu trabalho na área do empreendedorismo digital, físico, eu posso ir no seu podcast? Pode vir no meu podcast, não tem problema nenhum, tá bom? Então eu quero deixar para vocês aqui bem claro que aqui é um projeto no qual vai abranger todas as áreas. O que você quiser falar aqui, eu dou espaço para você vir, para você falar, para você divulgar a sua empresa, que é importante também. Assim como eu, por exemplo, trago assuntos relevantes,
e trago também os meus patrocinadores. Então aqui não tem esse negócio de que só serve só você, só se for o seu patrocinador, não. Aqui também é um espaço no qual no início dos vídeos eu falo sobre o Léo Goleiro, porque ele é meu parceiro. Não é porque ele tá me pagando, não. Ele é meu parceiro. Conheço o Léo Goleiro já tem mais de 15 anos. Então, essa estrutura aqui, ó, que a gente tem aqui, ó, ele que nos cedeu. Então, eu honro ele justamente pelo fato de ele estar dando abertura em várias áreas e estar proporcionando pra gente esse espaço aqui, tá bom? Quero aqui deixar claro também que eu tenho vários assuntos, alguns assuntos no quais as pessoas gostam, outras pessoas não gostam. Igual, por exemplo, questão de política. Política, gente, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, tá bom? Então, se você não gostar, não tem problema, não tem problema, porque de repente você não gosta de política, tá tudo certo. A mesma coisa sobre religião. A gente estava falando aqui no bloco anterior sobre as nossas bases religiosas, né? Evangélica, a Leite também é evangélica, tá? Mas eu conheço pessoas que são macumbeiras, espíritas, né? Tem pessoas que eu conheço que no quais são ateus, né? E a gente respeita todo mundo, tá bom? Justamente para as pessoas não acharem que aqui é um espaço no qual a gente tenta colocar ideologias, né? Ideologias religiosas, de gênero, né? O que é certo, o que é errado, negativo, tá bom? Então, quero agradecer vocês aí, ó, que já estão comigo há bastante tempo, lá do outro podcast, lembra do outro podcast no qual eu tinha, né, que era com a Vivi? Eu tenho muitos seguidores que estão migrando, né, para esse podcast, então eu quero aqui agradecer vocês também, tá? E quero agradecer também a Camila Nascimento. Camila, eu chamo ela de Branquinha, tá? Sua branca. Camila, esse corte aqui é para você, Camila. Então quero agradecer, eu sou fruto do social. Eu comecei a entrar na minha vida dentro do social desde lá 1990, tá? Hoje não está vivo, né? Mas o Neto era o presidente, né, do FART. Quem conhece o Neto aqui das antigas sabe que ele trabalhava e desenvolvia um projeto social, onde que ele tirava, né, os homens, né, os meninos da rua. Então o Neto começou com o futebol aqui dentro de Sobradinho 2, foi um dos primeiros a trabalhar com o social aqui dentro de Sobradinho 2. Então ele tirou muita gente da droga, tirou muita gente. Eu me lembro que o Neto, por exemplo, ele ia nas escolas, ele tinha esse cuidado, né, de ir nas escolas ver como é que estavam as nossas notas. Então lá desde o início eu sou fruto do social, onde que Sobradinho 2, por exemplo, estava praticamente naquele assentamento, muita briga de gangue, rixas, né, e tráfico de drogas, e o Neto ele fez trabalho social, então eu sou fruto do social, tá? Mas depois disso tive em outros institutos, né, trabalhando com social, e um deles que eu quero de fato aqui colocar e agradecer, né? Uma pessoa que é muito especial, é a Camila Nascimento. Quero agradecer você pelo fato de ter aberto as oportunidades lá desde 2019, no qual a gente já trabalha junto, tá? Então a Camila, sua branca, quero aqui deixar para você, tá? O meu agradecimento pela oportunidade, confiança e dizer que você é louca, tá? Então, assim, ó, o que acontece, Leide? Trabalhar com social, né, é muito importante, igual a gente tava falando aqui vocês, contigo, e a gente já tem esse histórico de trabalhar com pessoas no qual tem alguma necessidade, né? Sim. É lógico que, por exemplo, a gente trabalhou muito dentro da igreja, né, e dentro de sociais, né, muito mais para servir do que servir. Sim, exatamente. Ser servido, né? Exatamente. Isso, você tem consciência disso, né? Sim, eu tenho consciência. Você será pouco servido, né? É igual eu falei, a gente
a vantagem da gente ter Deus na nossa vida é que a gente entende que o que a gente faz não é para receber. Sim. Né? E que aquilo que Deus dá pra gente é pra gente distribuir. E você tem esse entendimento que você não tem que esperar nada em troca, né? Porque, na verdade, o que a gente faz por amor. Sim. Então, quando você faz algo por amor, você entende que a sua recompensa, ela não vem de pessoas, ela vem de Deus. Sim. Qual o caso assim que você geralmente costuma se deparar bastante? Ansiedade, depressão? Qual o tipo de situação no qual que você tem que trabalhar? Porque é lógico que você trabalha. Sim. Eu brinquei, é lógico que você tem 39 TPMs. E não estou brincando, que é a verdade mesmo, a não ser que sejam pessoas que não ainda tenham entrado nessa condição. Exatamente. Mas você sabe, isso você como uma das líderes, né? Uma das. Você está direcionando ela para ter um dia melhor. Isso Sim, eu tenho certeza disso, sim, né? Que você sabe disso, né? Sim. Então elas chegam lá, de repente, com a carga muito grande do dia a dia ou da vida. Sim, sim. E aí você vai ter que descarregar toda essa energia, exatamente, né? Às vezes que essa energia é ruim, dentro de um prazo de 45 a 1 hora. Então, assim... Como é que você faz? É interessante porque, assim... É igual você falou, as meninas quando elas chegam, assim, vamos dizer, pesadas, né? Sim, sim. Justamente com essa carga, né? Família, trabalho, às vezes enfermidades. Sim. Então, assim, já teve casos lá delas falarem assim, professora, eu venho porque eu preciso curar a depressão. Sim. Eu venho porque eu não consigo dormir. Sim. Então, assim, eu venho porque eu tenho pessoas que não me trazem paz, né? Então, assim, hoje a gente poder entender que você vai trazer algo para mudar não só o corpo, mas aqui dentro das pessoas, né? É muito interessante. Então, assim, eu pego, por exemplo, a Cris, que ela veio de um casamento abusivo. Então, quando a Cris chegou, ela chegou assim, totalmente triste, desanimada. Então, a Cris, ela não sorria, ela não conversava, ela era uma pessoa assim, como é que fala? Aquela pessoa reprimida. Sim. Então, ela assim, e fora ela passar por tudo isso, ela ainda tem o vitiligo, aquela doença que a pele vai ficando branca. Então, ela se sentia assim, uma pessoa tipo assim, nada, né? Então, assim, o casamento, né, acabava com a alegria, a autoestima, tudo dela, né? E vinha a doença que também tirava, né? Querendo ou não, né? O vitiligo, ele deixa algumas pessoas, né, triste. Então, quando ela chegou lá no grupo, ela chegou assim. Inclusive, ela fala pra mim, eu descobri esses dias que ela falou pra mim assim, professora, quando eu comecei, eu não gostava da senhora. Ela disse que chegou lá e olhava pra mim, disse que eu com a cara fechada, né? Não, isso aí, ó. Isso aí eu ouço isso aí todo dia, tá? E eu falava assim, como assim, Cris? Aí ela, professora, só que aí depois eu fui fui conhecendo a senhora e eu vi que a senhora realmente é uma pessoa maravilhosa, né? Então, assim, hoje eu tô aqui realmente porque eu agradeço a senhora porque a senhora mudou a minha vida. Então, hoje, se você pegar a Cris de antes e pegar a Cris de hoje, você vê uma pessoa totalmente diferente. Então, assim, uma pessoa que se preocupava em tampar o corpo porque tinha vergonha, hoje ela já quer mostrar. Sim. Né? Então hoje ela quer mostrar, então assim, hoje ela se sente uma pessoa forte, capaz, então ela fala assim, eu não tenho que ouvir o que as pessoas pensam ou dizem sobre mim, eu sou o que eu quero ser, porque é isso que eu falo para elas lá, né? Então no meio do treino, eu falo para elas, vocês são fortes, vocês são corajosos, vocês são capazes, Deus escolheu vocês para estar aqui, para mudar a vida de vocês, não aceita menos do que vocês merecem.
merecem, né? Então eu trago isso para elas. Eu falo, Deus mudou a minha vida, Deus vai mudar a vida de vocês também. Então elas pegam isso para elas. Então hoje ela fala assim, ela fala, professora, eu só tenho a agradecer a Deus porque a senhora mudou a minha vida. Então hoje você olhar para ela e ver ela sorrir, ver ela tá ali interagindo ali com as meninas, super feliz, né? E não perde um treino, né? Ela sempre tá lá, todos os treinos, ela tá lá. Então assim, isso é muito gratificante, né? Você tirou uma pessoa que vivia triste, sem esperança, e você trouxe vida para ela. Então, autoestima. isso não tem preço. Pessoal, olha só. A gente vai dar um intervalo, porque a gente tem um convidado, uma convidada muito especial. Exatamente. Tá? Vamos retornar daqui 1 minuto. Vocês não vão nem perceber, tá? Que eu vou cortar. Rapidinho. Quando vocês mesmos esperarem, vai estar sentado aqui, tá bom? Okay. Então vamos lá, ó.